Caríssimas e caríssimos, com muita alegria vos saúdo e lhes dou as boas-vindas para o quarto e último encontro na Escola do Espírito e Tudo Muda. Muitos me escreveram pedindo para prosseguir com o nosso estudo sobre a pessoa do Espírito Santo, para conhecê-lo melhor, para amá-lo ainda mais e para compreendê-lo com maior compreensão. Não excluo essa possibilidade, mas por enquanto continuemos, porque o Pentecostes está para chegar e temos o grande encontro com a efusão do Espírito Santo para experimentar todas as verdades sobre Deus e sobre o homem, sobre a igreja e sobre o mundo, que com a nossa escola aprendemos a reparar e a recuperar na nossa vida para uma vida nova e para uma vida mais espiritual. Obrigado por todos os compartilhamentos das últimas 3 edições e continuem a fazê-lo. Vamos desfrutar da melhor forma possível para apresentar o Espírito Santo a novos amigos e não nos cansemos de rezar e de evocá-lo. Vem, Espírito Santo. Quanto mais o evocamos, mais o receberemos. E quanto mais o evocamos, mais o Mestre Superior do Espírito Santo continuará com as lições e nós poderemos ser verdadeiros discípulos e alunos, sempre querendo aprender mais, crescer e viver as promessas que tem o Espírito Santo para nós. Vocês sabem muito bem que em toda a Europa, não somente na Itália, a cada dia tem uma expressão recorrente nos telejornais que é plano de recuperação da economia dos nossos países que foram atingidos pela pandemia do coronavírus. E bem, todos falam de salvação da economia. Bom, e quem anuncia a economia da salvação? Que seja bendito esse plano de recuperação e que traga benefícios a todos que estão em provação, mas é preciso recordar que sem um recovery plan, um plano de recuperação espiritual das nossas vidas, da nossa fé no Espírito Santo, nós não nos liberaremos facilmente da pressão da pandemia de Covid-19. E então, sem o Espírito, não será nunca possível. E até aquilo que é possível será difícil sem o Espírito Santo. Se não encontramos a recuperação na sabedoria de Deus, aquele que crê está perdido. Sem a sabedoria de Deus, todos os governantes do mundo fracassam miseravelmente. Sem a sabedoria de Deus, até as coisas certas não serão certas para todos, e aqueles que sofrem injustiças, antes ou depois se rebelarão. O futuro está nas mãos de Deus. O futuro é revelado pelo Espírito de Deus. O futuro germina no presente e, humildemente e incansavelmente, nós construímos interpretando a vontade de Deus. Mas como é difícil tudo isso? Como é difícil ler sozinhos os sinais dos tempos e demonstrar-se prudente, sábio, capaz de discernir as verdades de Deus, a verdade da falsidade, o bem do mal, o mal revestido de bem. É melhor render-se e evocar o Espírito Santo, ou seja, a sabedoria que vem do alto. É melhor admitir que nós tateamos o escuro e talvez estamos cegos por luzes falsas, sem a ilusão da verdade do Espírito. A unção de sabedoria que libera a mente e o coração do espírito insípido que se agita pelo mundo, que confunde o homem, que o separa de Deus e que traz apenas miséria para a sua vida. Acredita em mim, não há riqueza maior, não há poder de vida mais eficaz em nós que é a sabedoria de Deus. O gozar de todos os donos e carismas o Espírito Santo nos concede para viver da melhor forma a nossa vida presente e para merecer a vida futura, o céu. E, portanto, estamos agora no tema da nossa transmissão, o Espírito Santo
o sábio que revela o futuro, e deixemos que seja Jesus, com a sua palavra, com a sua promessa, a validar um tema muito profundo como este que escolhemos. Eis a palavra que dá fundamento a esse nosso encontro. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse lhes ensinará cada coisa e lhes recordará tudo aquilo que eu lhes disse. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Se de verdade queremos aplicar essa palavra à nossa vida, devemos raciocinar da seguinte forma: sem o Espírito Santo, somos ignorantes e insípidos. Do momento que Jesus afirma que temos necessidade de ser ensinados em cada coisa, o homem sozinho não tem acesso às verdades de Deus. A verdade sobre o homem sem a sabedoria efusa do Espírito Santo. E mais, sem o Espírito, nós estaremos perdidos na presunção de conhecer Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus, na verdade, tateamos o escuro. O desconhecimento é uma fé perdida sem valor. Os melhores mestres de religião, aqueles que sabem tudo sobre Deus, mas confundem, enrolam, parecem justos, parecem retos, parecem que têm a verdade nos seus bolsos e dizem que não há necessidade de aprofundar a nossa fé. Esse é Satanás, o espírito muito culto, de muita inteligência, que conhece todas as verdades de Deus, mas Satanás não crê e não quer que nós creiamos. E mais, quer nos impedir de ter acesso às explicações do Espírito, às instruções do Espírito, ao magistério interior do Espírito, que é exatamente o nosso mestre interior. Quanta inteligência humana perversa se aproveita do gênero humano e cultiva a morte e não a vida. Quanta cultura desumana e transhumana atenta contra a palavra de Deus, fonte das revelações do Espírito, e faz da sabedoria de Deus um pensamento relativo, um pensamento colateral, um pensamento residual e marginal. Quanta filosofia tem a presunção de desafiar Deus em nome das teorias mais absurdas, gerando ateísmo prático e idolatria. A sabedoria de Deus formou o homem. A sabedoria de Deus fixou o mundo. A sabedoria de Deus proclama a sua glória e faz no homem a sua glória. A sabedoria de Deus possui a ciência e a tecnologia, cada progresso do homem, cada invenção que faz avançar o bem comum. Essa sabedoria, aquela de Deus, que não tem memória curta, não tem gigabytes limitados como aquele de um computador, portanto, é uma memória eterna. E por isso Jesus afirma que o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo. Mas pensem vocês, muito mais do que ignorantes, muito mais do que sem memória. Enfim, há o Espírito e há muita beleza na descrição do Espírito Santo como o sábio. É preciso considerar que entre os 7 dons do Espírito, em Isaías 11, versículo 2, no primeiro lugar está a sabedoria. Na lista dos 9 carismas de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 8 a 10, em primeiro lugar está a sabedoria, a linguagem da sabedoria. Então, vejamos juntos 3 trechos bíblicos sobre a sabedoria, que nos ajudarão a compreender de maneira mais clara por que o Espírito é o sábio que revela o futuro. Comecemos pelo Antigo Testamento. Fala o rei Salomão, filho do rei Davi, no seu elogio, na sua exortação sobre a sabedoria divina. Eu implorei e me veio o espírito de sabedoria. Junto dela me veio tudo de bom. Nas suas mãos há uma riqueza incalculável. Nela há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, ágil, penetrante, sem manchas.
rápido, inofensivo, amante do bem, de prontidão, livre, benéfico, amigo do homem, estável, seguro, tranquilo, que pode tudo e tudo controla, que penetra através de todos os espíritos inteligentes puros, até os mais sutis. A sabedoria é um fluxo da potência de Deus, é uma emanação genuína da glória do Onipotente. Além de única, pode tudo, uma vez única pode tudo, mesmo permanecendo em si mesma, tudo renova e passa através dos séculos, passando pelas ânimas santas e prepara amigos de Deus e profetas. Livro da Sabedoria, capítulo 7, e os versículos que vão de 7 a 27. Vejamos agora o que escreve São Paulo, homem culto e poliglota, que declara a necessidade de renunciar à sabedoria humana para merecer a sabedoria de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para conhecer aquilo que Deus nos deu. Sobre essas coisas nós falamos com palavras não advindas da sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, exprimindo coisas espirituais em termos espirituais. Mas o homem, acreditando na sua força mais do que tudo, não compreende as coisas do Espírito de Deus, isso lhe parece loucura e não é capaz de entendê-lo, porque sobre isso se pode julgar através do Espírito. O homem, movido pelo Espírito, por outro lado, faz juízo e sem poder ser julgado por ninguém. Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 15. E agora as palavras de Tiago, de quem aprendemos que não temos álibis. Se não temos sabedoria, devemos pedi-la. Pedir para receber. Se alguns de vocês não têm sabedoria, que peça a Deus, que dá a todos com simplicidade e sem fazer condições. E é preciso pedir com fé, sem hesitação, porque aquele que hesita parece com as ondas do mar, que são agitadas pelo vento. Um homem assim não peça nada a Deus, é uma pessoa indecisa e instável em todas as suas ações. Capítulo 1, Tiago, versículos de 5 a 8. Dessa forma, se apresenta um quadro maravilhoso, uma perspectiva que supera até a nossa própria imaginação, que é para cada um de nós. Eu fico comovido ver os humildes, os pequenos, aqueles que não têm aparência de acordo com o julgamento do mundo, mas estão em meio a nós e são dotados de dons, de sabedoria e são tão luminosos que fazem empalidecer até os mais gabaritados teólogos cristãos. O Espírito se revela como, quando e da maneira que quer e voa pelas almas e que o acolhem sem hesitar. É muito triste que muitos não queiram receber a sabedoria de Deus, que não queiram aceitar a guia do Espírito Santo para adentrar os mistérios e as profundidades de Deus, o infinito de Deus. É muito importante rezarmos juntos como uma outra amostra do Espírito Santo. O Espírito Santo nos fez dono de uma extraordinária sabedoria, aliás, fez dono de uma extraordinária sabedoria Santo Tomás de Aquino, e conta-se que um dia entrou-se no escritório de Santo Tomaso e teve uma visão da pomba do Espírito Santo próximo do rosto de Santo Tomás. E uma fotografia eu tenho de pregadores do nosso tempo, imortalizados no ato de pregação, e na foto se vê uma pomba, grande em primeiro plano, próximo do pregador, uma pomba que não era fisicamente ali presente, é importante dizer. Rezemos em voz alta essa oração de evocação do Espírito Santo. Vem, ó Espírito Santo, dentro de mim, no meu coração e na minha inteligência. Acorda-me com a tua inteligência, faz
com que nasça para que eu possa conhecer o Pai ao meditar na parola do Evangelho. Lembra-me da tua sabedoria para que eu saiba reviver e julgar à luz da tua palavra aquilo que hoje vivi. Santo Tomás de Aquino. E agora convidamos o Papa Francisco com a palavra, depois Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI. Vamos nos transferir ao Estádio Olímpico de Roma 2014, 52 mil pessoas presentes e tantas outras assistindo pela televisão, pela RAI, e temos um fantástico uma fantástica conferência sobre o Espírito Santo, e o Papa, o Santo Padre, naquele momento fez uma oração e eu estava ali ao seu lado e pude ter esse privilégio de rezar junto a ele para evocar uma nova efusão do Espírito Santo. O primeiro dom do Espírito Santo, qual é? Qual seria? É o dom de si mesmo, que é o amor, e o amor que se desenvolve por Jesus, e esse amor que transforma a vida, e por isso disse que nascemos novamente para a vida e pelo Espírito. Disse Jesus a Nicodemos: não há maior liberdade daquela que deixar-se levar pelo Espírito, renunciando a calcular e controlar tudo e permitir que o Espírito nos ilumine, nos guie, nos oriente, nos leve aonde Ele decida. Ele, o Espírito, sabe do que temos necessidade em todo momento, em qualquer tempo. Isso chama-se ser misteriosamente férteis. Lembre-se que a igreja nasceu naquela manhã de Pentecoste. Estejam próximos dos pobres e toquem as suas peles, as peles feridas, as chagas dos pobres, e deixem-se guiar pelo Espírito Santo com liberdade. E, por favor, não prendam numa gaiola o Espírito Santo. Façam-no com liberdade. Senhor, olha teu povo, Senhor, que aguarda, que anseia pelo Espírito Santo. Olha, Senhor, os jovens. Olha as famílias. Olha pelas crianças. Olha pelos doentes. Olha pelos sacerdotes consagrados. Olha para nós. Olha por nós, bispos. Olha por todos, Senhor. E nos conceda a santa embriaguez, aquela embriaguez do Espírito Santo, aquela que nos dá o dom de todas as línguas e a língua da caridade, sempre próximos dos irmãos e irmãs que têm necessidade de nós. Ensina-nos a não lutarmos entre nós para somente ter mais um pouquinho de poder. Ensina-nos a sermos humildes. Ensina-nos a amar ainda mais a igreja, amar mais a igreja que o nosso partido, amar mais a igreja que outras congregações humanas, e ter o coração aberto para receber o Espírito. Envia, Senhor, o teu Espírito Santo sobre nós. Amém. Sim, envia, Senhor, o teu Espírito Santo sobre nós. Envia-o agora, envia-o sobre mim e em abundância. Um breve testemunho ligado a esse evento. Não estava previsto que o Papa se ajoelhasse diante de todos
para, para a oração. Mas em 13 de março de 2013, no dia da sua eleição, antes de bendizer o povo de Deus, inclinou-se primeiro para receber a oração de joelhos. O Papa estava ajoelhado a 3 metros de mim para invocar o Espírito. Foi um choque e eu ainda tinha que falar no microfone e rezar com ele para toda a Assembleia. O Papa me chamou e me disse ao ouvido que precisava realizar esse gesto. Olha, se eu penso que a gente não tinha nem um instrumento apropriado para ajoelhar, ele ajoelhou-se de improviso. Estava com ele Dom Guido Pietro Grande, ajudando que o Papa se ajoelhasse, usando um braço de uma cadeira. E isso me lembrou de Jesus com João Batista no Rio Jordão. O Papa, sob o impulso do Espírito Santo, estava nos dando uma grande lição com esse gesto. Nós sempre temos a necessidade de humilharmos-nos diante do Espírito Santo, porque é o Espírito que nos levanta e todos temos a necessidade de renovar a presença do Espírito em nós. Caríssimos e caríssimas, chegamos à conclusão e eu vos indico o exercício espiritual aplicativo do tema. Aliás, vou fazer uma coisa diferente. Proponho que vocês vivam a novena de Pentecostes participando do Seminário Nacional de Vida Nova online, em vista de uma nova efusão do Espírito e que experimentaremos todos juntos diante da 43ª Convocação Nacional do Renovação do Espírito. Entrem nos nossos canais, no Facebook, no YouTube e no site renovamento.org. Há todas as informações necessárias para a participação. Não há exercício melhor do que esse. Preparar-se com os 5 anúncios enigmáticos do Seminário de Vida Nova, uma renovada efusão do Espírito. Dessa forma, espero encontrá-los novamente, a vocês e a muitos outros, mas muitos mais que vocês vão convidar a participar. Muito obrigado de todo o coração pelo afeto que me tem manifestado e que eu espero que queiram ainda mais se direcionar-se mais a cada dia a pessoa do Espírito Santo, e obrigado a todas as pessoas envolvidas na ajuda da realização de todos esses programas. E na cena final temos o símbolo do Espírito Santo, depois a água, o vento, o fogo e o óleo, e que a bênção do Espírito Santo desça como uma unção celeste sobre nós. Uni-vos nessa minha evocação, ó Espírito Santo, unção celestial, óleo santo que suscita e consagra sacerdotes, reis e profetas. Tu que na sinagoga de Nazaré acreditou a Jesus como Filho do Homem, com esse óleo perfumado e inebriante do crisma batismal, para tornar-se filho do Filho, o crisma da confirmação para ativar o testemunho diante do mundo, o crisma com uma cura para dar nova vida às nossas vidas malvividas e moribundas. Tu que ainda dispersa óleo sobre nós, e que nos dê toda a graça, ó Divino Espírito Santo. Desce sobre mim, envia sobre mim a tua santa unção. Unge-me, óleo santo de Deus. Amém.